Eu tenho uma filha de 7 anos, Maria Luísa, surda. Meu nome é Maria Luísa. Meu sinal em Libras é esse aqui no rosto. E eu tenho 7 anos. Tenho 15 anos, sou deficiência auditiva, implantada 2 lados, esquerda mais 10 anos, direita mais 8 meses. Nesse mundo da surdez há 15 anos, junto com a Bia, caminhando com ela. Eu tenho uma filha, o nome dela é Ana Clara, ela está com 3 anos hoje e ela tem perda auditiva severa profunda. Eu sou a mãe do Brian. A gente descobriu uma deficiência auditiva nele assim que ele nasceu na maternidade, né? Eu nasci com audição normal e eu comecei a perceber a perda com 29 e 30 anos. Quando eu comecei a perder a audição e percebi isso, foi realmente terrível, terrível mesmo. A gente se afasta mesmo, sem perceber. A Theo nasce na década de 80, precisamente em 1982. A academia ou a ciência já mostravam novos caminhos para reabilitar o deficiente auditivo e a gente não tinha essa possibilidade em Jundiaí. Eu fui procurada por um pai, né, que teve o seu primeiro filho, foi deficiente auditivo, e sensibilizada com o fato dele estar indo ou para Campinas ou para São Paulo para atendimento dessa criança, eu resolvi atender. Eu sou a primeira fonoaudióloga de Jundiaí e aí iniciei esse trabalho na área da deficiência auditiva, que não foi uma das minhas escolhas acadêmicas, mas foi uma necessidade em que o próprio paciente, né, me obrigou a estudar. Este grupo, que era formado por mim, mais uma psicóloga e os pais, né, eram 7 pais na ocasião, nós decidimos fazer a associação, na qual os pais poderiam estar dirigindo a instituição e nós, enquanto técnicos e profissionais, buscaríamos todo um conhecimento acadêmico e metodológico para melhorar a qualidade de atendimento dessas crianças. Aqui na TEAL a gente tem um setor de reabilitação que ele é dividido em 2 partes. Então a gente faz um atendimento à população que tem uma dificuldade, né, com relação aos distúrbios da comunicação. E também tem o setor, né, a parte do setor que cuida das crianças, adolescentes, idosos que têm a deficiência auditiva e precisam da reabilitação para uma melhor qualidade de vida com relação às alterações, né, auditivas que eles têm. Antigamente, a gente detectava uma perda auditiva a partir de 4, 5 anos de idade. E essa criança começava uma reabilitação porque ficava, às vezes, assim, ele não fala, ele tem uma dificuldade de falar. Mas as pessoas não percebiam que era uma dificuldade, às vezes, de ouvir. Eu descobri, foi em 2018, a Maria Luísa tinha 1 aninho. Para as crianças, quando elas começam a se distanciar do seu grupo de amigos, ficar distraído com alguma coisa, estar sempre fixado em algum objeto. A gente chamava ela, conversava com ela e ela não dava atenção, não olhava. O que eu percebi foi isso nela, que eu fiquei meio atenta, nossa, não está normal. Ela tinha em torno de 1 ano, ela não tinha falas, né?
Uma criança que não interage, talvez ela está com uma dificuldade de entender o que se pede ou de interagir com o outro, porque de responder ao que o outro está perguntando. Então, para uma criança, o barulho do carro, ele não se assustar, ou estar com uma televisão muito alta. Eu sou surda dos 2 ouvidos. E os 2 são profundos. E eu não uso aparelho auditivo. Um surdo profundo é aquele que tem uma perda profunda, é a mais baixa da escala auditiva, onde ele não tem ruído algum, né? Então até barulhos muito altos, como por exemplo uma freada mais brusca, uma batida de carro, a audição dele não consegue captar, sem a ajuda de um aparelho auditivo, de um implante coclear. O que mudou muito foi uma detecção no berçário. Atualmente, a gente detecta a criança no berçário. Ela nasce, depois de 5, 6 horas até 7 horas, a gente faz uma audiometria. Uma semana depois que ela nasceu, ela fez o teste da orelhinha. Falaram que ela não estava escutando. Aí eles falaram, deve ser líquido do parto, né, que deve ter ficado. Os testes de orelhinha falharam. A gente fez muitos testes até chegar no diagnóstico, né? Detectada uma perda auditiva, uma possibilidade de ter algum problema auditivo, ela já é encaminhada ou direcionada para um atendimento realmente aí para um BER ou para uma audiometria com mais eficiência nos resultados. Essa família recebe o diagnóstico e essa criança já é orientada para ou um aparelho auditivo ou para um implante coclear, mas ela é encaminhada já e essa família é acolhida para que o mais cedo possível se comece uma estimulação de linguagem e de reconhecimento auditivo. Quando eu descobri a surdez da Maria Luísa, para mim foi bem difícil, porque eu não tenho mãe nem pai, eu não tive apoio, né? Sim, familiares. Eu não acreditava, né? Tipo assim, porque eu já tenho a minha menina com 11 anos hoje, né? E ela nasceu ouvinte, a gente não tem ninguém na família com perda auditiva, então eu só chorava. A primeiro momento, né, tem aquele luto que se fala, né? Quando você descobre que um filho é deficiente. Porque você não sabe o que você vai enfrentar ali na frente, né? Foi um susto, né? Porque além, né, do purpério, de tudo que a gente passa, a gente descobrir que o nosso filho tem uma deficiência. Como que eu ia criar uma filha numa sociedade que ela não pudesse escutar? Pra mim, eu pensei que ela ia ser dependente do resto da vida de mim, sabe? Quando a gente diagnostica uma criança surda no berçário e essa família vem para cá e a família é acolhida, a essa família é dada toda a orientação de qual é o tipo de comunicação em que ela pode utilizar. Num primeiro momento, até a decisão de implantar ou até a efetivação do implante coclear, essa criança vai ser indicada um aparelho auditivo e vai estar com um aparelho auditivo até a cirurgia. Diante disso, essa criança já vai recebendo toda uma estimulação sensorial e auditiva com orientação dos profissionais da ATEAL no sentido da escolha dessa língua. A língua de sinais, a nossa Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua gestual, visual, espacial. Né? Então a gente precisa ensinar os sinais em Libras junto com uma imagem ou um objeto. Então, por exemplo, dentro das terapias, a gente consegue pegar uma bola e ensinar que aquele objeto que ele está tocando, manuseando, tem um nome e tem um sinal. O nome é bola e o sinal em Libras é esse. Se eu quero que meu filho tenha uma habilidade de fala maior nos primeiros anos de vida, se eu falar com ele desde a minha barriga e desde o nascimento, eu vou ter uma criança mais que fale com facilidade. O que acontece com o deficiente auditivo? Embora a mãe às vezes fale, não, eu falava, eu cantava com ele, com o meu bebê, mas depois que nasceu, o diagnóstico da deficiência auditiva me fez retrair, porque na verdade quando a família recebe o diagnóstico, ela se fecha e ela emudece e ela sensorialmente trava. Eu ficava pensando, nossa, mas como que eu vou ter a comunicação com a minha filha, né? Eu não sei Libras, como que eu vou conseguir conversar com ela? De sensibilização para esse bebê
e que essa criança nesse momento mais precisa, porque as áreas de conexões cerebrais se faz nesses primeiros meses de vida, é importantíssima a relação familiar, o tocar nessa criança, o acarinhar, o cantar para a criança. Aí a mãe fala, mas ele é surdo. Você pode cantar porque o murmúrio ele vai ouvir, ele vai perceber. Então a sensibilidade está junto com esse bebê e com essa família. E ela não quis o aparelho. E foi nesse momento que a gente reencontrou a Libras, que ela quis Libras. Então, quando a família às vezes opta pela Libras, ela precisa ter a consciência de que ela vai inserir nesse mundo da Libras junto com ele. Eu amo Libras. Eu aprendi bem rápido. Em casa, a gente conversa. A gente só conversa com Libras. A Maria Luísa tem um irmão de 5 anos. E desde então que a gente aprendeu Libras, a gente passa para ele. E com 2 aninhos de idade ele aprendeu e se comunica com ela super bem. O sinal dele em Libras é esse aqui. A gente briga bastante. E a gente sempre briga em Libras. Mas a gente brinca também bastante em Libras. O Pedro, ele sempre tá junto comigo. E a gente sempre estuda, às vezes, em Libras juntos. Quando a gente sai para passear também. E ele é meu amigo. Meu amigão. A TEAL, então, ela não é a favor a Libras e contra a oralidade ou a favor da oralidade contra a Libras. Ela respeita a família e a pessoa surda que está na sua frente. Qual é o potencial que ela tem, qual é a capacidade de desenvolvimento que a gente vai estimular e ter respostas. Porque pode ser que você estimule auditivamente, essa criança cognitivamente não tem respostas para te dar. E isso a família tem que saber, isso o profissional tem que mostrar para essa família. Então é todo um trabalho em conjunto. Das pessoas nascem surdas e 91% da população de surdos ensurdecem ao longo da vida. Então, a nossa maior população no momento é o atendimento a essas 91% das pessoas que ensurdecem a partir dos 40, 50 anos, que vem para uma busca de aparelho, para ver uma recolocação profissional, ou ele vem porque ele está não sabe o que fazer com aquele zumbido. E cada 2, 3 anos eu precisava fazer uma troca de aparelho. E assim foi até mais ou menos o ano de 2000, que eu comecei a perceber também a perda auditiva no ouvido direito. E passei pelo otorrino na época, ele constatou a perda auditiva e encaminhou para a TEAL. Aquela pessoa que você fala com ela, ou então se ela está num ambiente mais ruidoso, ela não consegue fixar atenção naquela pessoa que está falando. O volume da televisão alto. Então são pessoas que vão perdendo a audição e não se dão conta e também elas não assumem que estão ensurdecendo. Por mais que as pessoas ao lado falam, olha, o seu som está muito alto, eu estou repetindo várias vezes para você. Então você começa a se afastar, né, das pessoas, dos convívios, já que não entende, né, não tem como responder corretamente, vamos ficar quietinha. Quando você não escuta, vamos dizer, você não ouve, você não participa, você fica mais retraída, você fica mais quieta, você se isola. E quando você consegue conversar, ouvir, mesmo que seja com uma certa dificuldade, você pode participar e você dá um outro ânimo, dá um outro sentido na vida, vamos dizer assim. Uma outra direção, né? Você sente que, assim, amanhã eu posso ir num passeio porque eu vou conseguir. Se eu vou sem ouvir, vamos dizer, num passeio, como que eu vou participar? Eu vou estar sempre isolada. E o perigo de tudo isto é que a ausência da audição te leva a comportamentos que dá a impressão de ser pessoas com outras patologias. Então, você pode levar a uma demência, a um isolamento, a uma depressão e ser tratado com outros profissionais e não os da área da audiologia.
criança ou o idoso ou o adolescente chega aqui na TEAL, ele faz a avaliação audiológica e lá no serviço da saúde auditiva, eles passam por uma bateria de avaliações e aí lá eles vão ter a conduta de se a criança ou a pessoa precisa passar por uma avaliação de fono com relação ao acompanhamento das terapias. Então, eles chegam para a gente, né, com esse encaminhamento da saúde auditiva, para a gente fazer a avaliação e estimular as habilidades que estão alteradas. E essa avaliação é que vai dar o norte para a gente entender o que a gente precisa estimular, né? Mas a gente tem 5 habilidades auditivas que a gente geralmente estimula aqui dentro da terapia, né? Que é a parte da detecção auditiva, a parte da discriminação auditiva, a localização, o reconhecimento e a compreensão. O primeiro teste, né? A gente entra numa salinha completamente fechada, você só ouve por um fone de ouvido, né? Apitos, sons de vários tons, e cada um que você ouvir, seja no tom que for, ou na tonalidade, no volume, você dá um sinal com a mão, para eles irem tendo noção da sua perda. É muito bom, muito interessante. Muitas vezes você não é surda de não ouvir. Você ouve a palavra, mas você não distingue ela. Em muitas palavras, sem chance de você definir o que foi dito. Então, eles vão falando palavras a qual você tem que decifrar mesmo. Tipo, sai. Às vezes você entende pai. E vai, por aí afora. Quando nós iniciamos, o aparelho auditivo, ele tinha uma potencialidade e hoje ele tem uma outra. E o aparelho auditivo, hoje a gente sabe que você tem que renová-lo de tempo em tempo, porque a tecnologia avança. Hoje nós temos o implante coclear, antigamente a gente não tinha. Mais ou menos em 2018, eu ouvia muito pouco, tanto do direito quanto do esquerdo. O problema nos 2 ouvidos meus é a otosclerose, que precisaria de mais exames, mas eu tinha todas as indicações para fazer a cirurgia. Em dezembro de 2019, eu fui chamada para fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia correu tudo bem. A diferença entre os 2 implantes foi que no primeiro a Bia tinha apenas 4 anos. Então ela não tinha oralidade ainda. Então eu não sabia se ela estava sentindo dor, o que ela estava sentindo, se ela tinha tonturas, foi mais essa preocupação. E no segundo implante ela já relatava dores, tonturas, mal-estar, mas foi mais tranquilo o segundo implante, porque a gente já estava nesse mundo, né, há 10 anos, então já sabia tudo que estava esperando a gente. Para as pessoas que são surdas e que têm medo de fazer cirurgia, eu também fiquei com medo, mas eu confiei nas pessoas e eu fiz. E também tem pessoas que têm medo na hora que ativar, né, que vem muito barulho, mas é normal. Tem bom espaço e é só incrível. É muito interessante e importante se falar que a deficiência auditiva é uma deficiência sensorial. Ela não é uma deficiência intelectual. Ela não leva a pessoa a ter um atraso no seu desenvolvimento cognitivo, na sua forma de pensar, nas suas estruturas sociais. Ela tem todo um conceito e todo um significado do mundo ao redor, como todos nós. Antigamente, nós tínhamos uma inserção ao mercado de trabalho e uma inserção à escola de uma forma quase que imposta. Nós íamos pedir uma vaga, tanto na escola como no mercado de trabalho. Nós tínhamos que mostrar que ele era capaz, nós tínhamos que mostrar que ele tinha competência para suas habilidades. Então, era um trabalho em que fazia-se em conjunto. Hoje, podemos dizer que o surdo que inicia o processo ali no berçário e no desenvolvimento dele normal, ele está inserido na escola, mesmo porque também a legislação avançou nesse sentido. Obrigatoriamente toda criança tem que estar incluída na escola regular. Ele tem também, por legislação, aquele que usa Libras, ter uma intérprete de Libras dentro da sua sala de aula para fazer o acompanhamento, e aquele que fala ou que tenha uma dificuldade de comunicação pode ter uma pessoa para ajudar também. Então, a legislação ampara nesse sentido. Acompanhando a sua progressão, né, acadêmica, até chegar às suas escolhas profissionais.
E aí, dentro das escolhas profissionais, cada um vai seguir a sua aptidão. Nós temos muitas empresas que solicitam, né? E a gente trabalha com a capacitação dos surdos dentro das empresas também. Primeiramente, como surgiu a lei, né, em 1991, nós começamos a fazer pela lei, colocar as pessoas com necessidades especiais. E por estar próximo da TEAL também, já houve esse interesse em inserir esse pessoal. E nós estamos há muito tempo já. Hoje nós temos 17 funcionários com deficiência auditiva. Desde atendente, administrativo, lideranças e até gerência. É uma parte humanitária que eu acho que todas as empresas precisariam fazer, né? E essa ideia de você inserir pessoas da nossa sociedade com alguma deficiência, eu acho que é louvável, estimula e nos faz bem. A empresa se sente bem, contando com todo tipo de pessoas que existem na sociedade. A preocupação sempre dessa diretoria que veio formando a instituição eram com os indicadores e a sustentabilidade da própria instituição. Internamente, a preocupação nossa, técnica e de atendimento, era na evolução científica dos fatos, né? E da evolução do que estava acontecendo, tanto na ciência como na área tecnológica. Então, a instituição ATL sempre cresce nesse formato de que ela tem que dar uma resposta à ciência, ela tem que ter os seus indicadores para prestar conta para uma sociedade que ajuda, para um poder público que ajuda, mas também tem que prestar conta de resultado positivo para os surdos que estão sendo atendidos. A tecnologia foi avançando nos aparelhos auditivos de uma maneira contínua, assim, desde o primeiro aparelho auditivo que foi criado ainda no século XIX, né, teve uma evolução constante, tanto em tamanho, né, de miniaturização dos aparelhos, quanto na tecnologia embarcada dentro deles mesmo. Então, sempre houve essa procura ou essa busca por melhorar a qualidade do som, né, para as pessoas, para os deficientes, para as pessoas que precisam de aparelho. As tecnologias, né, dos aparelhos auditivos, tanto em adaptação de criança quanto em adaptação de adulto, jovem, idoso, enfim, também é diferente, né, pensando que são públicos diferentes, faixas etárias diferentes, né, então normalmente assim, por exemplo, a criança, ela não pode perder nenhum som, principalmente se ela está na fase da alfabetização, na fase da escola. Então, normalmente, a criança ela tem um aparelho auditivo mais potente, né? Exatamente por isso, que ela não pode perder nenhum som. Diferente do adulto, por exemplo, porque assim, por mais que todo mundo, né, quem tem a perda auditiva, tem os graus de perda auditiva, seja criança, seja adulto, então a gente sempre pensa no grau da perda auditiva também. Mas, diferente da criança que precisa ouvir tudo, até para o desenvolvimento dela, o adulto a gente pensa em uma outra questão, né? Então, o adulto a gente pensa no adulto que trabalha, ou adulto que não trabalha, ou idoso que é aposentado, então o idoso que tem uma vida, uma rotina mais agitada. Então, a tecnologia é algo também que nos dá uma vertente de como vai ser essa adaptação, seja ela criança, seja ela adulto, idoso, enfim. Então são tecnologias também diferentes, porque cada audição é uma audição, né? Então a gente precisa dar uma adaptação, né? Colocar um aparelho auditivo personalizado para cada pessoa. Então existe um questionário e algumas respostas que você clica, que é o profissional, o fonoaudiólogo clica, de acordo com o estilo de vida e as preferências audiológicas do paciente. Além disso, a gente tem dentro do software diversos recursos, desde regulagem de diferenças de som grave, agudo, ou diferença entre o nível de entrada sonora, se é um som suave, se é um som de fala, ou se é um som de forte intensidade, assim como diversos tipos de recursos, como o gerenciador de ruído, tudo, a direcionalidade dos microfones, a gente consegue customizar o trabalho em conjunto de todos esses algoritmos. E além de tudo isso, a parte objetiva dessa personalização da adaptação é o recurso de mensuração, que existe o equipamento externo, que ele pode ser utilizado acoplado ao nosso software e que o profissional consegue também dados objetivos com relação ao som, é uma leitura de como o som está chegando dentro da orelha de cada paciente. E isso, com certeza, deixa a adaptação do paciente muito mais satisfatória, muito melhor. Foi ficando mais fácil de utilizar, porque
a amplificação sonora nem sempre é uma coisa fácil para o usuário, porque pode causar algum desconforto. A pessoa principalmente fica muitos anos com a perda auditiva antes de iniciar o tratamento, e quando sofre a amplificação, aquilo gera um incômodo porque ela não está acostumada mais a ouvir os sons, porque nós vivemos num mundo que é ruidoso. Né? A gente tem também alguns recursos que dão mais acesso ainda, por exemplo, controle remoto. A gente tem um aplicativo no celular que você pode controlar uma mudança de programa, um controle de volume. Se você está num lugar muito diferente do que você costuma estar e você precisa aumentar um pouquinho o som, você pode discretamente no seu aplicativo do celular aumentar ou abaixar um pouquinho o volume. Então a gente tem diversas facilidades para todo mundo. Mesmo que a gente está num ambiente ruidoso, com diversas fontes de ruído, diversas pessoas conversando, o aparelho calcula a melhor relação sinal-ruído e busca a melhor situação sonora entre conforto e compreensão de fala para o paciente que tem dificuldade, e toda a plataforma, o chip, toda a tecnologia que a gente desenvolve, ela procura fazer isso da melhor forma possível, gastando menos bateria e com um alto índice, um alto nível de desempenho para que todos esses algoritmos funcionem de uma maneira muito rápida. O desenvolvimento dos microchips ali no começo do século XX, mais ou menos, isso ajudou bastante na diminuição do tamanho. Então os aparelhos foram ficando cada vez menores e cada vez com mais tecnologia embarcada. A gente frisa muito a importância do uso, até porque hoje estudos a gente já viu que se você tem uma perda auditiva e não faz uma boa reabilitação auditiva, isso pode causar outras questões, que já não é mais auditivo. Então causa demência, causa depressão, então são coisas muito além do auditivo que você conseguiria resolver colocando um aparelho auditivo e fazendo uma boa reabilitação. Bem, quando a gente não entende, né, a conversa e você não participa mais, é terrível. Então, quando você volta a isso, ouvir uma música, a letra de uma música, numa festa com várias pessoas é completamente diferente. Muda bastante a vida da gente. Muda muito. Faz muito bem, como diz, para a saúde. Eu quero trabalhar, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar bastante. Eu quero ter férias também, porque eu gosto de férias. E eu quero ser uma médica boa, uma dentista muito boa. Ela é muito esperta, ela adora estudar, ela é muito comunicativa. E o que eu vejo no futuro dela vai ser um futuro brilhante. Que eu possa ouvir mais, que eu possa ter futuro incrível, que eu possa trabalhar, que eu possa ensinar as pessoas a surdez e tudo mais. E eu quero que ela seja uma ótima médica veterinária, que é o que ela quer ser. Com o implante, eu acredito que ele consegue alcançar além daquilo que a gente espera, né? Eu acho que é tão grandioso tudo o que aconteceu, e não aconteceu assim porque eu fiz. É porque todo mundo acompanhou, é o conjunto, né, de ações que levam a esses resultados. E eu fico muito feliz de ver assim, talvez se eu não estivesse aqui agora, a instituição consegue caminhar. E agora ver que as crianças vão naturalmente para a escola, estão ali interagindo com seus amiguinhos, criam seu grupo de amigos, vão para o balé ou vão para a educação física, quer dizer, tem as suas atividades no grupo, é muito bom. E muitos deles falando, né? Tirando aquele estigma de que ele não pode falar. Ele mesmo dando opiniões sobre a sua vida. Isso é muito gratificante. Eu acho que é uma evolução da humanidade mesmo, não é um trabalho nosso, mas a humanidade cresce nesse sentido, de aceitação, né, de interação, acho que é. Algumas pessoas eu sei que não gostam de surdos, mas elas precisam aprender Libras para aprender a gostar. E eu amo aprender aqui na TEAL, amo aprender Libras aqui, para ensinar essas pessoas.